Alô, alô, estamos ao vivo, diretamente aqui de casa, na minha frente o Ilan, que vai me ajudar aqui a dar uma espiada, vai lendo os comentários enquanto a gente vai conversando. A Camila, que está na casa dela, mas está com o perfil panelinha e vai poder responder a dúvidas pertinentes à nossa conversa aqui. E o Gabriel está lá na cozinha, preparando uma coisinha para a gente comer daqui a pouco. A gente já tomou uma sopa, eu parei para ver o programa, o Cozinha Prática, que eu gosto de ver a reação de vocês nas redes sociais enquanto o programa está rolando. Oi, Camila! E agora sim a gente pode começar a conversa de hoje nessa semana especial dedicada a esse momento em que estamos todos, né, assim, é praticamente um isolamento, né? A gente está em casa, todo mundo trabalhando de casa e quer incentivar quem pode trabalhar de casa também, porque o assunto é sério. Hoje, nessa coisa de troca de mensagem entre amigos, né? Uma amiga minha acabou de comentar que ela não saía de casa desde quinta-feira, hoje precisou dar uma saidinha para comprar umas coisas e ficou um pouco chocada com a quantidade de gente, inclusive passeando na rua. Parece que as pessoas a ficha não caiu ainda, que é uma pandemia, é um assunto muito sério, o coronavírus, e a gente realmente deve ficar em casa. O que a gente decidiu fazer no Panelinha é aproveitar todo esse nosso conhecimento em levar as pessoas para a cozinha, em melhorar a alimentação das pessoas, em ensinar a cozinhar e propor que, pelo menos nessa semana, a gente transforme esse momento de distanciamento social em proximidade na cozinha. A gente vai ficar aqui bem juntinho de você a cada passo para a gente preparar juntos o almoço e depois do jantar, esse horário assim, a gente poder conversar sobre alimentação. Ontem o assunto foi os grupos de alimentos que devem fazer parte de uma dieta balanceada, respeitando a dieta brasileira, com base na dieta brasileira, essa dieta que foi feita, digamos assim, pela população no decorrer de centenas de anos, e por isso dá certo, né? Não é alguém que inventou uma dieta que daqui a 6 meses vai descobrir que não dava certo. E hoje, o que eu estou propondo, e foi isso que eu coloquei nas redes sociais, na cartinha, aliás, eu achei muito legal que a gente fez a enquete ontem perguntando quem gostaria de receber diariamente a cartinha com os assuntos do dia seguinte e as receitas que a gente vai cozinhar ao vivo ao meio-dia, e foi unânime, todo mundo votou por receber a cartinha. Então eu já mandei a cartinha hoje à tarde com os assuntos de hoje e as receitas de amanhã. Os assuntos de hoje, para resumir, a gente vai falar quais são os alimentos que devem ficar de fora da sua mesa, da sua alimentação, para você conseguir manter uma alimentação saudável de verdade, que é importantíssimo num período como esse que a gente está vivendo. As receitas de amanhã, todo dia, ao meio-dia, você deixa feito o arroz, o feijão, para quem come carne, a carne, seja peixe, seja frango, seja o que for, e eu proponho 2 hortaliças para dar uma turbinada no PF. E o que eu estou propondo é que essa semana você realmente respeite essa dieta brasileira, quer dizer, na hora do almoço vai ter arroz, feijão, 2 hortaliças e, para quem come carne, um pedaço de carne, frutas em todas as refeições, e você vai ver o que vai acontecer com você. O seu organismo vai agradecer, o seu sistema imunológico vai agradecer, porque esse é o momento de a gente aproveitar que a gente está em casa e melhorar a alimentação. Então, estou vendo aqui gente pedindo que quer receber, tem gente que recebe a cartinha, tem gente que não recebe, quer receber. Para você se cadastrar, é só entrar no site panelinha.com.br, você rola a tela até o rodapé e ali tem um campo para você colocar o seu e-mail. É só isso. Aí você vai receber um e-mail, talvez
fique nos spams, talvez entre direto para a caixa de indesejados, você precisa resgatar lá, e aí você precisa confirmar que você quer receber os e-mails do Panelinha. Normalmente, em outros momentos, a gente manda duas cartas por semana, as segundas e as quintas, certo? Então, olha, quero ver aqui, muito interessante, aliás, que na enquete de hoje eu perguntei que receitas as pessoas queriam receber, mais receitas com carnes, queriam aprender a fazer o arroz com feijão, ou queriam receitas com hortaliças, né, legumes e verduras. E eu diria que 70% quer receitas com hortaliças. Muito legal, porque a gente está realmente muito sintonizado. A gente foi formando essa comunidade aqui que se entende e que está buscando melhorar a alimentação, deixar não só a alimentação mais saudável, mas a vida mais plena também, né? Porque a gente sabe que entrar na cozinha, é claro, é uma ferramenta, né? Você cozinhar é uma ferramenta para manter a alimentação saudável, mas é também um jeito assim de você desestressar. À medida que você vai aprendendo a cozinhar, claro, no começo a pessoa não sabe cozinhar, é um estresse, não é? Para aquela pessoa que é mais assim, que não é muito aventureira, tudo vira um estresse, mas aos poucos você vai pegando a manha e cozinhar vai virando um enorme prazer, vai virando um momento assim de você esquecer da morte da bezerra e se concentrar ali no fogo, na faca, e aí com isso você acaba fazendo quase que um detox mental. Essa semana a gente está propondo um detox que vai além do mental, é você realmente aproveitar essas comidas que respeitam a dieta brasileira para fazer um detox do seu corpo também. Muito bem, vou perguntar aqui quem sabe qual o tipo de alimento que deve ficar de fora da alimentação para a gente conseguir manter a alimentação saudável. Vou dar um minutinho aqui para ver se... Olha o Léo Caldas aí, meu querido amigo. Vamos ver se alguém sabe qual é que tipo de alimento a gente tem que excluir da alimentação para conseguir manter uma alimentação saudável de verdade. Batata frita, muito bom. Bastante gente sabe. Ultraprocessados, exatamente. Ultraprocessados. Nem todo mundo conhece esse termo, porque é um termo razoavelmente novo em termos históricos, né? Não havia necessidade há 50 anos de existir o termo ultraprocessado, porque naquela época, basicamente, o que as pessoas comiam era comida de verdade. Então não tinha essa distinção. Diante desse sistema alimentar que a gente vive hoje, foi necessário, foi preciso que a gente olhasse para a comida e separasse o que é comida de verdade, aquilo que a gente... aquilo que vem da natureza, aquilo que a gente transforma em comida gostosa em casa, na panela, no forno, não é? E o que é aquela comida feita e temperada na fábrica, que é uma comida cheia de aditivos químicos para imitar a cor, o sabor, a textura da comida de verdade, e também uma comida que é desbalanceada nutricionalmente porque ela leva quantidades excessivas de sal, açúcar e de gordura. Muito bem, eu vou contar um pouco dessa classificação dos alimentos por grau de processamento para você entender quais são os grupos de alimentos e o que você deve incluir no seu cardápio e o que você deve excluir. E esse assunto é muito importante em tempos agora de distanciamento social, porque quem está acostumado a comer no quilo todos os dias e come arroz, feijão, salada, um grelhado, e não sabe cozinhar, o corpo vai sentir. A pessoa vai comprar macarrão instantâneo, lasanha congelada, nuggets, vai ficar fazendo sanduichinho de pão de forma com queijo. O corpo vai sentir. Então, esse é o momento de entrar na cozinha, de aprender a cozinhar, para você garantir que você tem uma boa saúde baseada em alimentos
de verdade, em comida de verdade. Então, esse grupo de alimentos que a gente chama de ultraprocessados, eles foram sendo criados nas últimas, eu diria assim, nos últimos 50 anos, talvez nos Estados Unidos há mais tempo, no Brasil há menos tempo, não é? Na época da minha infância, pelo menos, eu tenho 45 anos, na minha infância era arroz, feijão, legumes, carnes, todos os dias no almoço, e no jantar era uma coisa diferente, uma receita mais internacional, digamos assim. Tinha panqueca, tinha lasanha, tinha às vezes picadinho oriental, tinha comida árabe, tinha quibe, não é? Então, isso é muito recente. Tem uma pesquisa interessante que diz que pessoas da minha geração têm uma memória afetiva com o bolo da avó, o pão do avô, não é? Os adolescentes de hoje em dia, a memória afetiva deles é ligada a marcas, do achocolatado, do sorvete, do chocolate, não é? Então isso mostra que a gente realmente vive diante de um sistema alimentar que mudou drasticamente. Então esses alimentos são os seguintes: o que a gente deve comer? Qual deve ser a base da nossa alimentação? Os alimentos que vêm da natureza. Como é que são esses alimentos? Eles são aqueles que a gente compra na feira, que são os alimentos in natura, e são aqueles que a gente compra também no supermercado, o arroz, o feijão, a farinha de milho, a farinha de mandioca, o café, o leite, que são alimentos que foram minimamente processados. Esse é um grupo só de alimentos. Presta bastante atenção, porque a gente vai repensar o jeito de olhar para a comida. Não é para ficar olhando para os macronutrientes, não é para falar isso é gordura, isso é carboidrato. Isso quem tem que olhar são os nutricionistas, que vão indicar dietas específicas para quem precisa. Para quem busca manter uma alimentação saudável, a gente tem que olhar para a comida e saber diferenciar o que é comida de verdade do que é imitação de comida. Comida de verdade vem da natureza, são todos os legumes, todas as verduras, todas as frutas, todos os grãos, todos, sem exceção, todas as farinhas, o café, o leite, os ovos. O café, por exemplo, o que é? É um grão que ele foi seco, foi torrado e foi moído. A ele não foi adicionado nada. Ele é um alimento que vem da natureza. A mesma coisa o leite, a mesma coisa a farinha de trigo, a farinha de milho. O milho foi seco, foi torrado, virou farinha. Não é que essa farinha foi adicionado, por exemplo, corante amarelo para a farinha ficar mais amarela, ou sabor milho para a farinha ficar com sabor de milho. Percebe a diferença? Então, a base da nossa alimentação deve ser dos alimentos in natura e minimamente processados. Para a gente transformar esse grupo de alimentos em comida gostosa, a gente precisa dos ingredientes culinários. Ingredientes culinários que são processados são aqueles que a gente usa na cozinha, mas não come. Você não come uma colher de sal, você não come uma colher de açúcar, ou pelo menos não deveria. Você não come uma colher de óleo, você não come uma colher de manteiga. Então esses são os ingredientes que a gente vai transformar, né? Quando a gente coloca um pouquinho de azeite, refoga a cebola, junta o feijão cozido, coloca louro, coloca cominho. Aliás, tem um ponto importante. Eu vou falar bastante sobre como excluir os temperos prontos, que são a porta do inferno para comida ultraprocessada. Então eu quero falar também sobre ervas e especiarias, que são ingredientes naturais que a gente usa para temperar a comida. Isso vai ser já já. Mas eu estou citando isso agora porque pode haver uma confusão quando a gente fala ingredientes culinários. São os processados, não os ingredientes culinários como ervas e especiarias. Isso é in natura, né, e minimamente processado. Muito bem. Então a gente tem os alimentos in natura e minimamente processados. Em casa a gente usa sal, óleo e transforma esses alimentos em pratos gostosos. Aí vem uma outro grupo de alimentos, o terceiro grupo, que é dos alimentos processados. Esses alimentos, eles fazem parte da nossa alimentação há muito tempo, e eles são feitos na fábrica, né? A gente está falando de alimentos
comercializados, não falando de comida feita em casa. Eles são feitos na fábrica, mas eles usam métodos similares aos caseiros. Os alimentos processados, eles fazem parte da nossa alimentação há muito tempo. Eles podem fazer, eles não devem ser a base da nossa alimentação. As geleias, as conservas, eu já vi que tinha gente perguntando do atum, da sardinha. Esses são alimentos processados, eles podem fazer parte da nossa dieta, eles não devem ser a base da nossa dieta. É diferente, por exemplo, dos alimentos ultraprocessados. O que são, enfim, os alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que têm aditivos químicos, sejam eles aromatizantes, emulsificantes, saborizantes, conservantes, todos esses antes. Quando você vê uma comida que na embalagem está escrito assim, orgânico, integral e com sabor igual ao tempero da vovó. Você pega esse alimento, você vira a embalagem e na lista de ingredientes tem nomes de coisas que mais parecem de laboratório, esse é um produto ultraprocessado. Ele é um produto que está tão entranhado no nosso dia a dia que a gente nem se dá conta, que é ultraprocessado. Vou fazer aqui, contar uma historinha pessoal rapidamente, mas eu acho que é legal para a gente pensar, entender, virar a ficha em relação à alimentação, porque agora em tempos de coronavírus, as pessoas estão indo para o mercado e mandando ver no macarrão instantâneo, na lasanha congelada, e os alimentos in natura e minimamente processados estão na prateleira. E isso vai ser um problema para quem come arroz com feijão todos os dias no quilo e não sabe preparar comida em casa. O organismo vai chiar, vai dar problema. Então, tem que virar a chave. Tenta ouvir o que eu estou te contando. Eu vou, assim, cada pessoa quer pegar aquele alimento que gosta e que eu responda que aquilo pode ou não pode. Não tem pode ou não pode, você vai saber fazer melhores escolhas. A ideia dessa classificação de alimentos por grau de processamento é dar autonomia para que você faça melhores escolhas, né? Então, os alimentos ultraprocessados que eu vivo falando, um dia eu fui passar um fim de semana na casa de uma amiga minha, aqui perto de São Paulo, e ela me falou assim, nossa, eu vejo tanto você falando de ultraprocessados na televisão, no site Panelinha, nos seus livros, porque em todos os meus livros tem a classificação dos alimentos por grau de processamento, nos livros da coleção Já para Cozinha, já eu mostro. Para que você fala tanto de ultraprocessado? Eu não conheço ninguém que coma ultraprocessado. No escritório todo mundo leva marmita de casa, não entendo para que falar tanto de ultraprocessado. Muito bem. Ela fez um risoto à noite, estavam as crianças também, todo mundo, tá? Dia seguinte, café da manhã. Na mesa tinha pão de forma, requeijão, suco de caixinha, cereais. Então eu pedi para essa minha amiga que ela lesse a lista de ingredientes daqueles alimentos que estavam na mesa. Ela quase caiu para trás. O pão de forma é uma loucura. Pão de forma é uma loucura, porque tem tanto aditivo químico que aquilo não dá nem mais para dizer que é pão. Ah, então socorro, que pão que eu compro, que pão que eu como. O que vai acontecer, a gente vem trabalhando com isso há muito tempo no Panelinha. Quando você entende a classificação dos alimentos por grau de processamento, quando você começa a ler a lista de ingredientes do rótulo, bate um desespero, porque você quer achar um menos pior e você quer usar a lógica da indústria de ultraprocessados para resolver a sua alimentação. Tem que virar a chave. A alimentação é uma coisa essencial para os seres humanos. Comer comida de verdade é fundamental. Seria ótimo se tivesse dado certo essa ideia de a gente não precisar mais cozinhar. Seria maravilhoso. E só viver de comida pronta. Não deu certo. A gente vive hoje uma epidemia de obesidade no mundo e ela é diretamente ligada ao consumo de ultraprocessados. Então, não deu certo. A gente tem que virar a chave, a gente tem que olhar para a comida com mais respeito, com mais carinho
e com mais esperteza. A gente precisa parar de cair nessa lógica da indústria que é perda de tempo, que não vale a pena, dê uma folga para sua mãe, use o tempero pronto, porque só ele vai deixar a sua comida gostosa. Sabe o que acontece com o tempero pronto? Ele tem tanto açúcar, tanto sal, tanto óleo, que de fato, em comparação ao temperinho que a gente faz em casa, ele é muito mais saboroso. É chamado, é um produto hiperpalatável. Então o que ele faz? Ele vai viciando o seu paladar, e daí a comida de verdade fica ruim. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, entender que a gente tem que excluir os ultraprocessados, que a gente tem que comer mais comida de verdade. Por exemplo, café da manhã, pode comer pão, sim, o pão da padaria, o pão que você faz em casa, o pão de tantas padarias artesanais que existem por aí. Pode comer manteiga, pode comer geleia, deve comer frutas em todas as refeições, pode comer mandioca, pode comer tapioca, pode comer queijo, pode comer uma série de coisas. Na verdade, você pode comer tudo que seja comida de verdade. Depois, hora do almoço, essa semana a gente está propondo arroz, feijão, hortaliças. As pessoas não comem hortaliças, elas não comem. A gente precisa comer pelo menos 2 hortaliças, que são legumes e verduras, em todas as refeições. Para a gente deixar o PF realmente balanceado, a gente vai colocar arroz, feijão, 2 hortaliças e carne para quem come, o ovo, né, queijo. Então, não adianta me perguntar quais ingredientes pode ou não pode. Você é que vai ver, sabe como? Lendo a lista de ingredientes da embalagem. É isso, não precisa fazer nutrição para aprender, não precisa ser PhD em nada, não precisa de aplicativo, não precisa de nada. Você só precisa ler a lista de ingredientes e ver se tem nomes de coisas que você não teria na sua casa. São aqueles aditivos químicos que imitam o sabor da comida de verdade. A questão é que essa lógica de tomar litros de refrigerante, de tomar litros de suco. Suco é uma coisa super recente na alimentação humana, super recente. O meu avô, falecido avô, nasceu em 1900. Ele era endocrinologista, foi um dos fundadores da Escola Paulista de Medicina. Morreu aos 95 anos, mas até o finzinho estava com uma saúde ótima. Não me lembro de ter visto o vovô Lobo com um copo de suco na mão. As refeições eram 3 por dia, regradas, comia pouco, não comia muito, e água e não junto com a refeição, depois da refeição, tomava um copinho d'água e nas comemorações bebia vinho. A gente tem que olhar o que deu certo durante tanto tempo, e ficar esperto, duvidar de propaganda que promete toque de chefe, tempero da vovó, que é só colocar no micro-ondas que está resolvido. Tudo que tira da mesa a comida de verdade, pode duvidar. Você não precisa de arroz com feijão, come essa lasanha congelada. Pode duvidar, pode duvidar. Muito bem, então contei um pouco da classificação dos alimentos por grau de processamento, que foi criada por um grupo chamado NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, coordenado pelo professor Carlos Monteiro. Esse grupo criou essa classificação, que foi adotada pelo Guia Alimentar para a População Brasileira e que é referência no mundo. Por exemplo, quando o Guia americano saiu, o Michael Pollan, que é um dos jornalistas mais importantes de alimentação, tweetou o seguinte: puxa, Guia americano podia ter se inspirado melhor no Guia brasileiro, né? Esse grupo, eles são consultores da Organização Mundial da Saúde e, por uma enorme felicidade, quando eles estavam fazendo o Guia brasileiro, depois de discutir e criar o termo ultraprocessado e discutir a classificação dos alimentos por grau de processamento, eles chegaram à seguinte conclusão: então, o segredo para manter a alimentação saudável é excluir
os ultraprocessados. Maravilha. Então as pessoas têm que comer comida de verdade. Sim. Então elas têm que cozinhar. E aí eles chegaram no Panelinha, porque há 20 anos a gente ensina a cozinhar. Tudo que conceitualmente eles estavam discutindo, a gente ensina na prática. A gente ensina a transformar a compra da feira em alimentação gostosa. A gente ensina a variar o tempero do dia a dia com ervas e especiarias para deixar o feijão cada dia com sabor diferente e você não ficar enjoado. Sabe aquelas coisas que as pessoas falam? Ah, aquela comida sempre igual, enjoa? Com Panelinha não tem isso, porque a gente vai ensinando a cozinhar, a temperar, formas de você otimizar o tempo, quer dizer, você cozinha a mais, porciona e congela. Tudo isso a gente ensina há 20 anos. Então, esse grupo chegou no Panelinha, entendeu ali o nosso método para ensinar a cozinhar e indicou no Guia Alimentar para a População Brasileira o livro Panelinha como referência para quem busca uma alimentação saudável. A partir disso, quando o guia foi publicado em 2014, finalmente a gente se conheceu, quer dizer, eles conheciam o nosso trabalho, mas a gente não conhecia o trabalho deles. E a partir daí a gente fez uma parceria e hoje todos os projetos do Panelinha têm a consultoria nutricional do Nupens. Então eu falo assim com a maior tranquilidade do mundo que você deve excluir os ultraprocessados, porque não é só uma coisa que eu estou falando sozinha. Isso é a ciência que está contando para a gente. São os maiores especialistas em alimentação no mundo. Quem está olhando não só uma clínica com lá 100 pessoas, quem trabalha com epidemiologia é a ciência na vida real, não é no laboratório, né? Então eles sabem muito bem o que eles estão falando. Então eu fico bem tranquila de te dizer que, especialmente agora, em tempos de coronavírus, a gente tem que fortalecer a nossa saúde através da alimentação. Então, vamos excluir os ultraprocessados, a começar pelo tempero pronto, para quem já cozinha, e vamos incluir mais hortaliças. É por isso que, essa semana, todos os dias, ao meio-dia, eu faço uma live aqui de casa, da cozinha de casa, mostrando 2 sugestões de receitas com hortaliças que muita gente tem na geladeira. Eu perguntei hoje o que vocês gostariam que eu preparasse amanhã e muita gente disse que tem repolho e abobrinha. Então serão esses 2 alimentos que eu vou transformar em receitas deliciosas. As 2 receitas estão no livro O que tem na geladeira, vou até te mostrar. Aqui a capa do livro que tem na geladeira. Aliás, eu não vou te mostrar a capa não. O que eu vou te mostrar é que é um livro que tem assim, por exemplo, a abobrinha. Então, tem um capítulo dedicado à abobrinha. Eu explico aqui quais são os cortes, quais são os métodos de cozimento, quais são as combinações de sabor clássicas e sugiro, quer dizer, eu vou te ensinar a criar receita com esse livro, mas de todo modo eu sugiro receitas com a abobrinha. Então, por exemplo, aqui tem uma salada. Deu um problema aqui, a Siri resolveu entrar na conversa. Então tem a salada de abobrinha, tem a abobrinha assada e tem essa abobrinha que a gente vai fazer amanhã, que é a abobrinha grelhada. Eu tô morrendo de rir por causa da Siri. E com azeitona e manjericão. Se você tiver azeitona e manjericão, é isso aí. O repolho eu vou preparar com maçã. Aliás, Ilan, você não quer preparar o repolho amanhã? Preparo. Porque o Ilan é expert nessa receita, ele faz de olho fechado, é uma receita que a gente adora e ele vive preparando. Olha, eu falei da coleção Já Pra Cozinha, que é essa aqui, que tem o livro Cozinha a 4 Mãos para resolver a alimentação dos casais, o Só para Um, alimentação saudável para quem mora sozinho, e o Comida de Bebê, que aproveita o momento da introdução alimentar, que é quando o bebê está saindo que ele está só no aleitamento materno e vai começar a comer comida de verdade. Então a gente aproveita esse momento da introdução alimentar
para melhorar a alimentação da casa toda, que é o que a gente está fazendo essa semana. A gente está propondo que esses tempos, né, sem precedentes, né, nunca, eu não me lembro de ter passado por uma coisa como essa que a gente está passando agora com o coronavírus, mas o que a gente está propondo é literalmente transformar o limão em limonada e essa semana você se concentrar na sua alimentação, porque isso vai ser uma coisa que vai mudar a sua alimentação, não essa semana, não esse mês, para a sua vida. Então ontem a gente falou da dieta brasileira, a live tá no canal Panelinha no YouTube, se você perdeu, assiste lá, tem também as receitas que eu preparei hoje. Hoje o assunto aqui nessa live foi a classificação dos alimentos por grau de processamento e tiramos os ultraprocessados da frente para poder comer comida de verdade e para você entender a importância de entrar na cozinha. E isso também facilita muito. Quando você sabe a importância de cozinhar, você não vai achar que é perda de tempo. Você fica bem mais alegre quando você está na cozinha. Então é isso. Ilan, tem alguma questão aqui que você acha que eu deixei de fora, que as pessoas estão perguntando muito? Não vale as questões do tipo requeijão é ou não é ultraprocessado, porque isso cada um vai... Acho que valia só o reforço da agenda de amanhã, que é meio-dia, 5 newsletter, ou cozinha prática. Isso aí. Então o Ilan está me lembrando, só para você saber da agenda, essa semana ela está toda diferente. Todo mundo está trabalhando de casa no Panelinha. E a gente aproveitou esse momento para ficar bem juntinho de você da seguinte forma. Ao meio-dia tem live aqui na cozinha de casa e eu vou preparar. Você faz o arroz e o feijão aí na sua casa até o meio-dia. Meio-dia a gente prepara essas duas hortaliças, que são o repolho e a abobrinha. E beleza, almocinho garantido. Depois às 5 da tarde, quem é cadastrado no site Panelinha, inscrito no site Panelinha, recebe a minha cartinha com a programação do dia seguinte e da live das 21h30. Ou seja, terminou o Cozinha Prática, a gente corre aqui para o Instagram para falar de um assunto que eu te conto amanhã. Porque, diferentemente dos outros projetos do Panelinha que a gente faz com muita antecedência, a gente está criando isso essa semana. Então, a gente está vendo os assuntos que importam para as pessoas. Eu tenho a impressão que amanhã o assunto vai ser planejamento nas diferentes casas. Por isso que eu te mostrei também aqui os livros do Já Pra Cozinha, porque eu quero falar de como planejar a alimentação saudável quem mora sozinho, porque é diferente de casais que cozinham a 4 mãos e diferente de famílias maiores que têm filhos adolescentes, como eu, por exemplo, que tem o Gabriel lá preparando alguma coisa pra gente na cozinha. Então é isso. Acho que é bom, tem gente perguntando como se inscrever para a cartinha, a gente vai postar depois. Tá, fica ligado nos meus stories, porque eu vou postar então link para você se inscrever para receber a carta, links variados sobre os assuntos que a gente falou aqui. Eu vi que tem gente perguntando qual a capa do livro, que tem na geladeira é esse aqui, e os outros da coleção Já Pra Cozinha são esses aqui. Se você der um pulo lá no canal Panelinha no YouTube, tem uma série super bonitinha chamada Spoiler do Livro, que eu leio trechos dos livros para mostrar que esses livros aqui, eles não são só livros de receitas, são livros que são guias para resolver a sua alimentação. Então aqui no Só Pra Um, por exemplo, tem tudo que você tem que ter na despensa, tem quais utensílios você precisa ter, e tem uma lógica, assim, tem um capítulo de receitas em uma panela só, porque eu sei que quem mora sozinho não quer muita louça na pia. Tem um capítulo que mostra que você prepara uma receita e transforma em 3. Enfim, tem para cada perfil, né, para cada fase da vida, a gente tem dicas específicas. Afinal, são 20 anos trabalhando com isso, deu pra gente aprender alguma coisa. Então, mais uma vez, muito obrigada por todo o carinho também de vocês. Eu recebi, sim, os e-mails, quem responde a cartinha. Claro que eu não li todas, mas a Elô me passou 5 com digamos assim, o espírito geral. Eu não vou ler aqui, porque eu não tenho nem coragem
fico com vergonha assim, é muito amor, é muito carinho, realmente eu fiquei emocionada. Muito obrigada pelo que vocês me escreveram. De fato, a gente está trabalhando bastante essa semana, mas é que é um momento que a gente realmente, apesar do distanciamento social, a gente tem que estar junto, porque são muitas incertezas, a gente não sabe o que vai acontecer, e só o que a gente vai acontecer é que no final tudo dá certo. Então, vamos tentar aproveitar esse momento para cozinhar mais, melhorar a alimentação, ficar também com o pé no chão e poder deixar a cabeça um pouco solta para sonhar que a gente precisa. Tchau, gente, até amanhã, meio-dia, espero todos vocês mais uma vez ao vivo aqui, dessa vez da cozinha aqui de casa. Até já.